sabe que eu sou apenas um simples diácono da casa, e hoje tive a oportunidade de estar trazendo a palavra. Abra comigo em João, livro de João, esse João, o batizador, o precursor, aquele que anunciaria e anunciou, lhe custando muita coisa, mas anunciou. Mostrou, apresentou o caminho, apresentou o que haveria de vir. E o que haveria de vir é a causa, é o motivo de estarmos aqui nessa noite. Livro de João, capítulo 1. Eu vou tentar, com a graça de Deus, ser expositivo. Capítulo 1 de João, todos encontraram? Amém? Então vamos ler. Vamos ler até o 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava com Deus. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Oramos ao Senhor pela palavra lida. Nós queremos te louvar, te engrandecer, porque essa palavra um dia adentrou em nosso coração. Essa palavra um dia dilacerou a nossa alma e não nos fez mais ser quem éramos antes. Infelizmente somos pecadores ainda, mas essa palavra nos renova a cada dia. Palavra essa que eu li e que necessita de uma explicação, um esclarecimento, e que o Senhor cresça e que eu diminua, mas que me use para trazer aquilo que o Senhor colocou no meu coração, esclarecendo, trazendo esclarecimento para a tua igreja, e que saiamos daqui nessa noite não como chegamos, mas convictos dessa palavra, deste Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Muito obrigado por ela, em nome de Jesus. Amém. No princípio era o Verbo. João, a irmã falava ali para mim que, orando por mim, de que ao ministrar, quando Deus traz uma palavra, fala primeiro com quem vai ministrar. E de fato é. Eu creio muito nisso. E João começa o seu livro, o primeiro capítulo, dizendo que no princípio era o Verbo. João está falando de começo. João está falando de início. Pois tudo na vida de alguém há um início, há um começo. Mas o interessante é que ele começa a conjugar aqui o verbo. Ele coloca uma classe gramatical, onde que quer dizer ação, estado ou fenômeno. O verbo. E o que é o verbo?
É uma ação a qual o soberano, o Deus invisível, está fazendo. O interessante é também que quando ele fala no princípio, ele se refere de alguma forma ao Gênesis 1. Porque ali havia o princípio. Ali começara a criação, ali começara o universo a ser formado pela soberana mão de Deus. E João começa dizendo, no princípio era o verbo. Aquela ação que começou pela mão de Deus, que não podia ser por outro, claro. Estava ali naquela ação, naquele começo, o verbo. E esse verbo é alguém. Porque essa ação de Deus em criar o universo, fazer do que nós já sabemos, tudo no seu lugar, não teria como se não existisse o Filho. João está descrevendo aqui para nós, logo de cara no primeiro versículo, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E ele fala mais, o verbo era Deus. A ação sempre veio e sempre virá do Senhor. Eu sei que estamos vivendo em um mundo pós-moderno, onde que de alguma forma te obriga, te exige, você de uma forma até que, se não tomar cuidado, louca, desesperada, frenética e correndo atrás das coisas, atrás daquilo, atrás disso, atrás de comer, atrás de comida, atrás de, sabe, de bebida, sabe, de alimento, de casa, vestes, e você fica louco. Eu sei que é necessário, mas precisamos atentar e perceber que o que esse mundo está fazendo conosco, esse sistema que disse João, jaz no maligno, está tentando nos colocar também como jaz. Você já viu falar jaz? Quando fala jaz, é porque está falando de morte. Ou você nunca foi no cemitério? Jaz aqui, não é assim? Quando diz jaz, quer dizer que o mundo, o universo que foi criado por Deus, infelizmente, ele está contaminado. Ele está morto em seus delitos e pecados. Só que nós não temos que atentar para o universo. A preocupação de João não é o universo, não é na verdade o início, mas quem estava no início. A preocupação de João aqui para nós, e que eu achei isso maravilhoso, porque de fato eu não somente li, mas eu fui estudar sobre isso um pouquinho. E quando você faz isso, meditar de verdade na palavra, não tem como não ser impactado por ela. João está dizendo para mim e para você, ei, esquece um pouco desse mundo, porque não há nada novo nele. Mas preste atenção no verbo, que desde o princípio já estava lá. Ele já existia. Ele já estava. O interessante é que João quer dizer para nós que esse verbo é o Logos de Deus. Ou seja, é a razão, é a causa de tudo isso que estamos vivendo até hoje. Não existe mundo ou universo se não fosse por causa do verbo. Não existiria. E eu falo isso com convicção, não existiria. Mais para frente iremos ver isso. No princípio, no começo, no início de tudo, era o verbo. Era a ação, era a causa motriz de Deus estar fazendo tudo aquilo. Toda a criação. Se não é o verbo, não existe início. Não existe princípio. E ele diz mais, o verbo estava com Deus. Ele nunca saiu do Pai. E a primeira vez que ele saiu do Pai, ele veio se entregar por nós. Como que
Nós estamos vivendo em um mundo que homens querem ser deuses. Homens querem ser, sabe, venerados. Querem ser aplaudidos. E aqui nós vemos Deus se fazendo homem. E João diz mais também, e o verbo era Deus. O interessante é que esse era, quando ele usa o era, o que ele quer dizer aqui para nós, não é que é de passado, mas ele está aqui aplicando, como diz aqui, eu até anotei aqui, a terceira pessoa do singular, pretérito imperfeito, que indica o verbo de ser. Esse era, não está dizendo para nós que foi e já não é mais, não, mas de ser. E o interessante é que para nós, ou pelo menos para mim, importa mais ser do que ter. Olha só o que estamos fazendo. Preste atenção no que o mundo está dizendo para nós. Tenha, obtenha, cresça, produza, sabe? Ei, vá lá, e por aí vai. Performe-se, e faça isso, e faça aquilo. E um monte de gente tendo, mas não sendo. Porque eu entendo aqui que no Senhor nós subsistimos. Porque é Ele que existe, nós não existimos. Passamos a existir depois dEle. Por causa dEle. Por causa desse verbo. No princípio era o verbo. Desde o início Deus trabalha. Desde o princípio Deus age com ação em favor de um povo. Desde o princípio Deus age em favor não só de um povo, mas também da sua glória. O que João quer dizer para nós aqui é que Deus está se revelando na pessoa do verbo. Nós não veríamos a Deus, ou melhor, nós não veremos a Deus. Mas aí Deus se faz visível a nós. Claro que todos nós aqui não vimos ainda o Senhor, Cristo, o encarnado. Veremos Ele glorificado. Mas o interessante é que quando Jesus vai para aquela cidade, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas está aquela mulher samaritana que foi buscar água, e que ela começa a falar sobre o templo, sobre isso, sobre aquilo, onde que nós muitas vezes valorizamos. É até bacana, sim, essas 4 paredes. Mas valorizamos tanto que esquecemos que, na verdade, Cristo está preocupado com aqueles que o buscam ou o adoram, na verdade, em espírito e em verdade. Porque se não for em espírito, não sentimos o Pai. Se não for em espírito, não veremos a Deus. Não sentiríamos essa presença que foi aqui manifestada agora há pouco. No princípio era o verbo. Aí você vai lá para João 17, versículo 5. E você vai vendo a causa, o porquê de Deus mexer com esse negócio. O universo, o mundo. Onde teria eu, você, nós, como pecadores. Onde teria nós que fez com que Ele fosse para a cruz. Porque o motivo de nós termos para a cruz, dele ter ido para a cruz, é o nosso pecado. É a culpa minha e sua que nós não assumimos. Alguém assumiu por nós. Deus já estava dizendo que nós somos irresponsáveis. Não assumimos o que fazemos. E principalmente quando nos tira. Quando essa culpa nos arranca. Nós somos covardes. Mas graças ao Senhor, que o verbo se fez carne. Ele assumiu por nós uma culpa impagável, mas Ele pagou. Ele pagou. E por que Ele pagou? E por que esse verbo se preocupou com isso? Por que esse verbo se fez carne? Não precisaria. Perguntas que alguém, feito eu, leigo, pergunta.
que o Senhor mexeu com isso? Eu não pergunto, por que Deus mata Satanás? Não, eu pergunto assim, por que o Senhor mexeu com esse negócio? Por que o Senhor inventou a mim? Por que o Senhor me escolheu? Por que de tantos outros o Senhor me chamou? Um pecador miserável feito eu. Estou custando fazer o mínimo do mínimo. E o Senhor se preocupar comigo. Se fazer carne em prol de mim. Mas não é só isso. Não foi só para isso. O próprio João vai dizer em capítulo 17, versículo 5. Ele diz assim: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Os homens não querem largar suas glórias, se é que eles têm. Se é que nós temos glória. E aqui nós vemos um Deus se desfazendo da sua glória para habitar no meio de nós. Não tem como se emocionar. Você me perdoa, tá? Não tem como. Eu no meu quarto não. É muito amor. É muito amor. Nós fazemos o mínimo do mínimo, porque Ele nos pede muito pouco: orar e vigiar. É ler Bíblia e orar. É aprender, ter conhecimento para não ser enganado e orar. Olha as coisas que Ele nos pede. Coisas simples. Nós não estamos dando conta de fazer isso. Nós não estamos dando conta de fazer isso. Se eu perguntasse um por um aqui, quem orou aqui 15 minutos hoje? Começaria por mim. Acho que eu orei uns 10. Nós não temos 15 minutos para Deus. Mas aí o Deus, o Verbo que se encarnou, o Verbo que não ficou simplesmente numa frase, não ficou simplesmente, na escrita, mas de fato Ele agiu. Ele se manifesta. Ele se manifesta para que a glória dEle seja manifestada também. E é a igreja que vai manifestar, ou melhor, que vai dizer para o mundo que esse Deus glorioso, Ele é o mesmo e não mudou. Porque nele não há variedade, não há sombra de dúvida. Porque nesse Deus Ele não existe, Ele é a própria existência. Precisamos estar nele, assim como um peixe precisa estar na água. Se o bendito do peixe sair da água, ele morre. Se nós sairmos de Deus. Já disse Paulo em Efésios 2: vocês estavam mortos, nós estávamos mortos, e Ele, que é o autor da vida, nos deu essa vida. Ele sopra no Gênesis. Ele sopra nas narinas do homem, do primeiro Adão. E nos dá o fôlego de vida. Olha o Verbo agindo. Olha o Verbo em ação. Aleluia. Esse Verbo está aqui neste lugar. Esse Verbo é o resplendor da glória de Deus. Esse Verbo precisa ser adorado em espírito e em verdade por nós. Você que é novo convertido, tem algumas pessoas que estão dando aula na escola bíblica. Glorifica o Senhor. A sua vida é para Ele. A sua vida é dele. O seu respirar pronuncia o nome de Deus. O seu respirar, YHWH,
de rei, Vav-He. Uma criança ao nascer, pronuncia o nome de Deus. E ao pronunciar o nome de Deus, dando aquele respirar forte, ela chora, porque a vida lhe veio. Aleluia. Nós temos vida neles, irmãos. Não há vida longe dele. Não há vida fora desse verbo. Não vai, nunca houve e não vai haver vida fora do verbo. Não vai haver. Mas ele se manifestou para ser glorificado. Ele seria glorificado como homem, com a glória que ela é eternamente dele. Ele já era Deus. Ele se manifestou, esteve entre aquele povo que teve o privilégio de andar com ele. Esse João não andou com ele. Andou o João de 1ª, de 2ª, 3ª João, do Apocalipse. Acho que é isso mesmo. Esse aqui foi só para anunciá-lo. Esse aqui nasce de um milagre, porque seus pais eram estéreis. João o Batista era estéril, ou melhor, os pais. Ele não era para ter nascido, mas por intervenção de Deus, ele nasce para anunciar o Salvador do mundo, o Salvador do universo. Ele nasce para anunciar a razão de todo ser que hoje existe. É o Logos de Deus, está aí. Ele vem depois de mim, e eu não sou digno de desatar suas sandálias. Um homem que poderia ser um sacerdote, vestir vestes reais, sei lá, reais não, sacerdotais, andar bacaninha, ter um lugar para sentar, ter certos privilégios, lauréis, mas ele vai para o deserto anunciar o verbo de Deus. Vocês lembram lá do Gênesis 1? No princípio, ele vai se reencarnar, ele vai se encarnar, ele já está entre nós, ele já habita entre nós, ele está vindo aí. E ele veio com uma graça inexplicável. Ele veio com uma graça que dilacerou nossas almas. O José Marcelo não consegue ser o José Marcelo de antes. José Marcelo não consegue ser o José Marcelo que gostava de uns forrozinhos, gostava de uma caninha, que gostava disso e daquilo. Não consegue ser mais o mesmo, porque o verbo de Deus que se fez carne habita no José Marcelo. Ele habita em você também. Ele habita em você também. É por isso que estamos aqui, e isso faz sentido para nós. Aleluia! Aleluia! Mas interessante que ele não para, ele continua. Ele estava no princípio com Deus, e ele repete de novo. Por que isso é importante repetir? Você já falou no primeiro, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Mas no segundo ele diz, e ele estava no princípio. Ele nunca deixou de estar. Está com problema? Está com dificuldade, negão? Está passando por lutas? Ele está. Ele está onde ele é clamado. Ele está onde ele é adorado. Ele está onde ele é esqueci a palavra. Isso, reverenciado. Obrigado. Ele está onde há um clamor de uma alma sedenta,
onde há um clamor de uma alma aflita, angustiada, mas que quebrantada, pois ele não resiste. Já viu falar? Um coração contrito e quebrantado. O que é isso, Zé Marcelo? É um coração que se arrepende. É um coração arrependido. É um coração arrependido pelo pecador que é. Quando ele clama, o próprio Deus não se... Ele não consegue não te atender. Ele não consegue não te atender. É incrível isso. Tanto que o próprio texto diz, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. No versículo 3 ele diz assim, ó, todas as coisas foram feitas por intermédio, aleluia, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Nós não fazemos, nós só recriamos, porque tudo já foi feito. Nada do que foi feito, nada. Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aleluia, aleluia, tudo nele subsiste. Só passou a existir porque ele já é a existência. Porque sem ele, nada do que foi feito seria. E isso é motivo da igreja glorificá-lo, bendizer o seu nome por onde quer que você vá, meu querido. É no trabalho? Anuncia. Insta. Em tempo, fora de tempo. Você está achando que isso é o quê? Isso é nada não, moço. Assim como um sopro veio sobre sua narina, um sopro pode vir também te acabar. Quem somos nós? Pessoas que nem existem. Se existiu é porque partiu de alguém. Nós somos obra de alguém. E esse alguém é o soberano, é o verbo, é o Deus, o que criou o universo, que sob a palma de sua mão há miríades, a todo o universo. Ele sustenta o universo na palma de sua mão. Aleluia. Quem é o José Marcelo? Um pobre pecador, lá dos lados do Nordeste, que recebe o privilégio de falar desse verbo. Como eu sou grato, irmãos, por receber um privilégio desse, de falar do verbo. Estou sendo mais privilegiado do que João. Como assim? Olha a minha roupa. Olha a igreja que eu congrego. Olha as cadeiras. Olha o meu carro lá fora. Porque não é sobre bens, irmãos. Não é sobre bens, meus queridos. Nunca foi sobre bens, nunca foi sobre nós, muito menos sobre bens. É tudo dele, é tudo para ele, é tudo por causa dele. Até quando vamos deixar de entender isso? Até quando não entenderemos isso? Que cada batida das suas pálpebras, pestanas, sei lá como é que você fala isso aí, é por causa dele. Que cada respirar que você solta, oxigênio, gás carbônico, é assim? É gás carbônico, não é isso? É Ele. É Ele em você agindo. É o verbo de Deus em ação na sua pessoa. Na sua pessoa pecaminosa, pecadora. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nós já lemos Colossenses. Olha o que diz Hebreus 1, versículo 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Como que esses homens estão, interligados? João é um, Hebreus já é outro, que até então não se sabe quem escreveu Hebreus. Mas em Colossenses já é Paulo, dizendo algo parecido com o que João falou. Como que isso se conecta? O próprio Deus agindo em cada um. O verbo de Deus agindo em cada um. Bíblia não mente. Bíblia se explica. E aqui estamos nós, com esse privilégio maravilhoso. Um lugar aconchegante, roupas legais, bem perfumados. O que mais queremos? Já cheguei a pensar que Deus deveria tirar isso da gente, né? Porque ao ponto que Ele vai nos dando, nos permitindo, né? Porque apesar que isso é lei natural. Se você trabalha, você planta, você colhe. Você trabalha, vai ter os frutos desse trabalho. Às vezes não é, é Deus. Claro, tudo é Deus, sim. Mas se você não trabalhar, Deus não vai te dar de... Vou mandar para o meu filho aqui que não trabalha, é um preguiçoso. Não vai. Tem que trabalhar. Mas tudo é por causa dele, irmãos. Hebreus 2:10, porque convinha que aquele por cuja causa, presta atenção, porque convinha que aquele por cuja causa, por quem todas as coisas existem. Porque as coisas existem? Por causa do verbo. Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação. Hebreus aqui já nos dá agora uma parte no finalzinho até que dura. Como assim? Porque ele vai dizer que tudo isso, que toda, esse apanhar, esse ajuntar, de trabalhar de Deus, da ação de Deus, foi necessário o autor de nossa salvação sofrer. Despiu de sua glória, se fez homem, habitou entre nós, e agora para receber essa glória de volta, se eu posso dizer assim, porque ele não deixou de ser Deus, porém se despiu da sua glória, não estava em majestade, estava como pessoa, foi necessário moê-lo, foi necessário ele sofrer, para depois então nascer, ou ressurgir, melhor dizendo, né? Perdão, glorificado. Um corpo glorificado. Aí depois disso, o seu nome, diz a Bíblia, as Escrituras, que está acima sobre todo nome. Porque o nome, Yud, Rei, Vav, Rei, o respirar que nós temos, o Deus Yahvé, que o povo judeu colocou um E e um A e um E, porque não pronunciava o nome, porque eles tinham temor, tinham medo de pronunciar esse nome. E aí eles colocam um A e um Ezinho no final, Yahvé. O Deus conosco, o Deus presente, um Deus que nunca perdeu uma batalha, o Deus que nunca abandonou o povo dele, um Deus que nunca virou as costas. A única vez que ele virou as costas, eu posso dizer assim também, isso sou eu parafraseando, foi lá na cruz do Calvário. Não quis ver o sofrimento do filho, tanto que o filho disse: por que me abandonaste? Porque não tem como o pai aguentar ver o pecado de uma multidão, do universo, sobre um homem a qual não tinha culpa, sobre um homem a qual não tinha culpa nenhuma. E como é que eu, como pai, vou olhar aquilo friamente? Não, virarei as costas. É muito sofrimento, é muito sofrimento para um Deus. Vivemos em um universo que homens querem ser deuses, e Deus faz lá o extraordinário.
Deus vai lá e faz algo surreal. E o pior, Ele não só se faz homem, Ele morre. O Verbo de Deus que havia encarnado, agora está morto. E como um Deus Pai olha para aquela situação, sabendo que Ele não tem culpa, na nossa cabeça está julgando Ele de forma injusta. Era você, era eu, para estar naquele lugar. O que nós temos a oferecer ao Senhor? O que temos nós oferecido ao Senhor por tamanha graça e misericórdia para com nossas vidas? Até quando iremos continuar brincando de casinha? Dominguinho é do Senhor, não é assim? Não. Todos os dias do Senhor. Para nós, todos os dias é do Senhor. Você deve, você tem que honrá-lo. Nós temos que cultuá-lo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se concreta aqui. Recebemos a bênção aqui para começar a semana diferente. Mas todos os dias para nós é do Senhor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Aí Romanos, Paulo vai dar uma... Paulo é fera. Romanos capítulo 11, 36, Paulo vai complementar esse versículo 3 de João. Ele vai dizer assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A minha vida, a sua vida, a nossa casa, carro, seja o que for, é dele, é para ele. Nós devemos isso. E essa conta é impagável. Nós não iremos dar conta de pagar. Então todos os dias, por isso que eu falei, todos os dias do Senhor para nós. Nós devemos a Ele a honra, a majestade. Porque tudo se concreta nele, converge nele. Não adianta correr para lá e para cá, irmãos. Não adianta. Não adianta querer dar uma... Não adianta, só é nele. Fica nele, só. Fica nele, só. É nele que temos que ficar. É nele que nós estamos. Por isso que é melhor, está vendo? Estar do que ser. Nós não somos nada, irmãos. Somos porque Ele é em nós. Vou repetir de novo. Só há existência em nós porque Ele existe desde o princípio. Não há glória nenhuma em nós. Mas nós podemos o glorificar. Com a vida de santidade, com a vida de honestidade, com a vida de oração, com a vida de comunhão com meu irmão, com uma vida de perdão. Isso glorifica ao Pai. Isso glorifica ao Deus, ao Verbo encarnado do Pai. Porque Ele era, Ele é e há de ser. Ele não mudou. Ele se despide de sua glória. Isso não quer dizer que Ele mudou. Não, Ele continua o mesmo. Ele continua o Yahvé, o Deus presente conosco. O Deus que controla, que sustenta todas as coisas. E como eu quero, e como eu procurei, e ainda procuro ensinar a minha família a ser sustentada pela mão de Deus. Temos que trabalhar, temos que, vencer a preguiça, levantar cedo, agora está frio,
temos que aprender tudo isso, romper, vencer, mas não esquecer que o sustento vem da sua boa mão. O que a minha família tem, vem das mãos do Senhor. E eu procuro sempre, sabe, como ênfase, trazer isso para eles. Não percamos essa percepção. É dele. É por meio dele. É para ele. O meu trabalho, me tornei isso, eu ganhei uma promoção, agora eu sou um CEO, CEO da empresa, hein? Imagina, sou CEO do grupo, top das galáxias. É dele. É para ele. É por meio dele. Não valerá de nada se não for para ele. Não terá razão nenhuma se não for para ele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. O versículo 3 ainda diz aqui, né? Perdão. Quando ele fala que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, esse sem me chamou a atenção. E aí eu fui fuçar algumas coisas, sem, porque nós sabemos que existe dois sem, com C e com S. O com C, com S, com C é números, é isso mesmo? É números. O com S, o quê? E eu digo, esse 100. É porque, na verdade, quando ele fala aqui 100, ele está usando uma preposição. É uma ideia de ausência. Dizendo para nós, ele não estava ausente. Ele nunca se ausentou. Ele nunca se ausentará. Ele está agora à direita do Pai, no seu alto e sublime trono, mas ele não se ausentou de nós. Ele está presente. Ele disse isso para João também: vou para o Pai, mas mando o Consolador. Ele estará com vocês todos os dias, consolando, enxugando a lágrima, dando sabedoria, entendimento, conduzindo vocês e também trazendo a vocês arrependimento, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não podemos esquecer que nós somos pecadores, salvos, santos e pecadores ao mesmo tempo. Essa preposição sem, lembra de João 15:5? Sem mim nada podeis fazer. É o sem. Não fala de dinheiro, não fala de números, não. Sem. Com a ausência dele, não vai para frente. Não rola, não cola, Flávio. Não vai. Sem ele, Flávio, não tem sucesso. Olha, mas por que o ímpio está prosperando, está sucesso? Bom, para ele, aquilo é sucesso. Nós sabemos que sucesso, na verdade, não é prosperar em dinheiro. Ou não? Ou pelo menos para mim. Pelo menos para mim, eu entendi que prosperar, que ter sucesso, não é ter dinheiro. É ter Ele. É estar com Ele. É viver para Ele. É estar amalgamado nele, conectado, sabe? Entrelaçado, sintonizado com Ele. Porque a vida do Zé sem é um lixo. Assim como era antes. Isso que eu nunca contei aqui, nem vou contar, nem te conto. Como que era a minha vida. Não vale a pena não. Tanto que Ele não nos chamou para testemunhar de nós. Nós fazemos ao contrário hoje. Ele disse: sereis minhas. Então o testemunho é dele, não é de mim. Tem um tanto de crente, vou contar meu testemunho. O seu, então já não quero ouvir. Porque vai ser um testemunho. Agora, se você for testemunhar do verbo, aí eu vou te ouvir. Conta.
Fala o que o Verbo fez na sua vida. Fala para mim o que o Verbo representa na sua vida. Fala para mim qual a importância do Verbo na sua vida. Fala, eu vou te ouvir. Mas sobre você, eu já sei um pouco de mim mesmo. Sei que eu era uma carniça. Eu não prestava, não. Então ouvir de você vai me entristecer. Talvez até traga uma certa, sabe? Eu não queria nem estar perto de você, talvez. Eu sou ser humano, infelizmente, pecador. Ser humano não, eu sou pecador. Não é pelo fato de ser humano que a gente é ruim. É por ser pecador. Adão era um ser humano. Antes do pecado ele era benção. Depois que o pecado entra, aí vacaiou com tudo. Então não me conta sobre você não, me conta sobre ele. Me conta sobre ele. Porque é dele, não é? Não é para ele? Não é por causa dele? Sem mim nada podeis fazer. Sem ele não haveria princípio. Até porque ele disse que ele era o alfa. O alfa é a primeira letra esqueci o... Fugiu aqui agora não, isso eu esqueci, é o alfabeto. Alfabeto hebraico. E ele disse mais, né? Sou o alfa e o ômega, o início e o fim, princípio e fim. Tudo é sobre ele, irmãos. Que assim o Senhor tenha falado ao seu coração. Não é sobre nós. Ele é o alfa. Essa preposição de sem é porque de fato sem ele não conseguimos. Sem ele não haveria princípio, não haveria início. Nele está toda a existência. Apocalipse 21:6 disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 22:13 eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quando ele fala que ele é o alfa, ele está dizendo para mim e para você, ele é a pessoa mais relevante, é a pessoa de mais alto escalão da humanidade. Que você saia daqui entendendo isso. É sobre ele. O Verbo de Deus está entre nós. Foi glorificado e exaltado. Não vai dar para falar mais. Tá bom, meu tempo acabou. Glória a Deus por isso. Teria o versículo 4, mas não vou falar sobre o 4. O 4 vai dizer que ele é a luz. E a luz era a vida dos homens. Nós estávamos em trevas, mas a luz resplandeceu sobre nossas vidas. Não há trevas mais sobre nós. Eu e minha casa não andamos mais em trevas. A luz do Verbo, ela resplandeceu sobre o meu lar. Resplandeceu sobre o seu lar também. Resplandeceu sobre a sua casa também. Essa luz está, sabe, iluminando de uma maneira surreal as nossas vidas. Andemos em luz. Andemos nessa luz. Em o nome de Jesus. Amém? Fique de pé. Glória a Deus. Quer só fazer uma oração e passar para o pastor? Ai, soberano Deus, muito obrigado pela tua palavra. Palavra essa que é poderosa, viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Obrigado. Obrigado porque ela ministrou nosso coração. E entendemos que tudo é do Senhor. É para o Senhor. É por causa do Senhor. Então nos rendemos. Então te gloriamos nessa noite. Muito obrigado. Obrigado por derramar sobre nós graças e bênçãos sem medidas, as quais não merecemos, mas o Senhor mesmo assim tem transbordado nossas vidas.
toma cada um, leva cada um para os seus lares. E assim, ó Deus, prontos a viver lá fora essa palavra que foi pregada, em nome de Jesus. Porque ele por ele